Não é tudo que eu posso falar. Sair falando previsão pra todo mundo, apavorando todo mundo. É a responsabilidade social Tu que tem você que tem, né? ter um discernimento, um bom senso de que aquilo pode prejudicar. Tem coisas que eu sei que vai acontecer que eu não posso colocar a minha cara lá e falar que eu vou ser excomungada em praça pública. E igualmente, quando a gente aprende alguma coisa, a gente não consegue desaprender, né? Você, no caso, não consegue Eu não sei nem deixar como de viver. ser... Eu penso assim, ó, como é que eu vou viver sem ser vidente? Eu não consigo. Olhar pra pessoa e ver ela oca. Tipo, ver cabelo, roupa, tá, é ela. É. Aí ela te conta alguma coisa, tu deduz. Porque existem pessoas também, por exemplo, assim, uma advogada criminalista. Uma advogada criminalista, ela tem as manhas. Ela vê, ela vai estudar a tua face, o jeito que tu se porta. Não é intuição, é um estudo, uma psicanálise. Uhum. Aí ela pode dar no meio e acertar em cheio. Sim, analisando Qual é o expressões psicopata? Eu não. corporais, Tu me etc. botou 3 psicopatas, eu vou te dizer, esse aqui é o psicopata. Por mais que ele esteja... Não tem dê como, indícios não de tem como você me sabe enganar, que é. e não tem nem como fazer teste de... A pessoa vai dizer, não é esse. Eu digo, não é esse aqui. Eu tô falando que é esse aqui. E você já errou? Não, Nunca errou. nunca errei. Nunca errei. O que acontece é que, às vezes, as previsões demoram a ocorrer. Uhum. Mas errar, não. Elas demoram a ocorrer. Por exemplo, assim, um exemplo. O avião da GK. Aquele avião era pra ter caído com a Nicole Baus dentro. E ela não foi. Ela ouviu a minha previsão. Ela não foi. E aí, fizeram chacota. E eu falei que dentro de 15 dias, essa moça, Jéssica aí, ela ia passar por um período muito difícil, aonde o espiritual iria mostrar pra ela que tudo que tu faz aqui, tu paga na mesma moeda. Não que eu quisesse isso, o meu intuito não é Claro. esse. Mas aí, depois, aquele Fábio Porchat, acho que é, né? Fez a mesma coisa com ela. Uma chacota nacional. Na mesma moeda, na mesma dimensão. A espiritualidade dela é assim. Porque a minha espiritualidade não é de mentira, é de verdade, tu entender. E isso é muito difícil eu explicar pra alguém. Olha, eu queria que tu fosse, por exemplo, fazer um exame, sei lá, dos rins. Eu não posso dizer assim, ó, fulano, tu vai morrer com problema no rim, tá? Claro, não é o intuito. Não é o intuito Lógico. tu se vangloriar. Nossa, Sim, olha, só viu? pelo Eu que ego, falei. Não, é. não. O intuito é que a pessoa preserve o rim dela, que ela tome água, que ela vá no médico e que ela não morra e não desencarne por causa do rim. Ou que pelo menos ela tenha pelo- aceitado aquele sinal e feito algo a respeito. Exatamente, né? mas é que nem eu falei pra tua esposa, eu também não posso fazer ela acreditar em mim, porque isso é antiético. Eu queria que tu seja espiritualista, se tu é evangélico. Claro. Bem pelo contrário. Tu tem que ir dentro do que tu acredita, da forma que você foi criado, das tuas crenças, porém eu, como médium espiritualista, te orientando. E no seu dia a dia, quando você disse, né, que é algo que está presente 24 horas por dia, você andando em aglomerações. É Meu quase Deus, como é aquela coisa dos impossível. filmes. Tu já viu aquele você filme que tu tampa o ouvido assim, ó? É, de X-Men, né? X-Men. E aí você toca, você tá... não pelo toque, mas dando um exemplo. É assim Tu mesmo. começa a te dar uma agonia, o coração começa a bater, vou morrer, vai me dar um treco, não consigo. Mas porque são várias Que vozes. e daí vozes dos espíritos da cabeça das pessoas pensando. Meu Deus. Tem vezes que acontece que a minha amiga, eu e a minha amiga, a gente é muito ligada. Às vezes ela tá pensando em uma coisa e eu falo. Daí ela falou, meu Deus, você tá pensando nisso? Eu falei, eu sei que tá pensando nisso. É interligado na cabeça do outro. E é muito difícil alguém me enganar. Sabe? E daí o que mais me deixa triste é olhar pra pessoa. Ela não tem o estereótipo de uma pessoa mentirosa. Mas eu olho lá pra dentro do coração dela, malandra, sabe? Sim. É muito difícil. E como é isso, você diria que é positivo, negativo ou, sabe, numa relação? Não, eu digo no relacionamento. No relacionamento... Seu, você. Amoroso, tu diz? Amoroso ou com teus filhos ou com É teus... ruim. É ruim porque tu sabe o período determinado que as pessoas vão permanecer na tua vida. Tu sabe a qualidade e os defeitos e tu sabe o limite delas também. E o que elas são capazes de fazer e o que elas não são capazes de você. Porque às vezes nem elas não se conhecem. Vamos dar um exemplo. Se nesse momento eu tivesse uma janela aqui e eu falasse, vira de costa que eu vou te tirar, do nada, qual que seria a tua reação? Tu não sabe. Poxa, a Shalene tava aqui dando uma entrevista, agora ela quer me jogar da janela? Tu entende? Ou a mesma coisa, não, vou te jogar da janela. O que eu faria? Eu corria, eu ia chamar elas, tu ia ligar pra quem? A gente não sabe, mas eu sei. Sim, exatamente. Você Eu sei, sabe. tipo, eu olho pra pessoa e eu sei o que ela pode fazer. E ela não, muitas vezes. Aí depois acontece e eu fico, meu Deus. E é incrível, porque realmente quando Consegue água pra mim, doutora? eu tenho citado essa questão
de ser um dom, de ser um superpoder. Superpoder, eu E diria que sim. realmente eu fico tentando. É o que você falou, você não consegue explicar, né? Não, eu não tenho como explicar. Eu seria bem mentirosa se eu falasse assim, olha, Deus me escolheu entre todo mundo, tipo uma fada, e me largou aqui no meio. Bem Mas pelo é- contrário. Deus, eu vim com um karma tão grande, mas tão grande. Eu digo assim que é uma dádiva, mas é uma dívida. Pensa, eu tenho dívida com o mundo, sim. gente. E como é que você trata? Você faz terapia? Faço terapia. Tem que fazer terapia. Como é a sua terapia? Imagina uma vidente, uma pessoa eu que. já foi várias terapias. Posso ficar virada pra aquela câmera lá, né? Pode, à vontade. Essa aqui é a câmera que todo mundo tá te vendo. Ah, então tá, vou ficar virada pra lá um pouco. Assim, ó. Já fui em psicólogos e em terapeutas que, no meio da consulta, eu falei, olha, eu tô vendo a tua avó ali, a Salete, por exemplo. A pessoa se desespera. Não quer mais me... Você perde o foco, não sabe o que tá fazendo, fica toda perdida. Se foi a minha consulta. Então, por isso que quando eu vou em um lugar consultar, eu procuro dizer pras gurias da minha equipe não falar que é eu. Uhum, claro. Tem que ir com anônimo. Mas daí quando tu chega lá, tudo desaba. Mas então, eu sempre costumo pegar pessoas que não têm rede social. Essas noninhas, sabe? Sei. Pessoas mais experientes, benzedeiros, que nem sabem que eu existo. Sim. E que vão Não lá tão preocupadas com não isso. Não querem nem saber se eu sou famosa Nem ou se eu não sou. deslumbradas, né? Não se deslumbram, não se vangloriam, nada. Fazem o trabalho e ponto. É difícil. Aproveitando exatamente o ponto de redes sociais, que é um assunto muito importante e eu gostaria da sua opinião. Atualmente, e já de um tempo pra cá, mas que não vou dizer piorou, mas houve um aumento considerável e eu acho que perigoso do uso das mídias sociais para todo cidadão do mundo. Não é Isso. exclusividade de ninguém. Como é que você entende, você que tem esse dom, você que tem essa controle, enfim, Percepção. essa experiência, você avaliando, sendo então, peraí, deixa eu aproveitar E isso eu e usar da melhor engraçado maneira porque possível, né? hoje de tarde eu tava pensando nisso. Tem dois lados da moeda, tá? Tem o lado que eu sou vidente. Eu só fiquei conhecida pela internet. Não tem como tu ser conhecida porque tu jogou uma pedra num rio, por exemplo. Não tem. Aham. É assim. Só que a internet... Eu vou falar uma coisa bem pesada, mas bem de verdade. Nós estamos no apocalipse. A gente tá dentro da internet, num bolo. E vai se embolando, e vai se embolando. E ninguém mais saiu pra fora. A gente tá robotizado. Ninguém mais vive... Quem é que vive sem internet hoje? Exato. Até os meus sogros que são da colônia têm internet. Ninguém mais. E é tu irreversível. é irreversível. E tu vê, é tipo uma droga. Quando tu tá sem o teu celular, tu fica assim, onde que tá meu celular? É. O meu celular, sabe? E às vezes tu não olha pro olho da pessoa que tá dentro da tua casa, mas tu sabe quem que te mandou mensagem. Daí daqui a pouco a pessoa diz assim, ó, tô com uma doença terminal, tu não sabe nem se ela tinha uma pinta, se ela tinha uma cicatriz, uma mancha, nada. Você tá lá dentro. Nós estamos robotizados, eu diria alienados nessa corrente e não tem mais saída. Não tem mais saída.